Olá, saudações fraternais a todos os seguidores deste canal, que pertence ao reverendo Padre Policarpo. Meu nome é Domingos, sou pesquisador em diversas humanidades, professor de História, formado em Filosofia, pós-graduado em Sociologia, Ciências Políticas, por aí afora. Tá? Estou aqui para tentar responder, na medida do possível, algumas objeções feitas ao culto mariano, à intercessão dos santos e a alguns outros artigos de fé da Igreja Ortodoxa feitas pelo senhor Lucas Danzoli. Esta intervenção é feita a pedido de alguns amigos, aos quais nós não poderíamos deixar de atender. Quero, por fim, acrescentar que, como muitos outros cristãos apostólicos, sou de origem protestante e, portanto, também um ex-protestante. Agora, para piorar pro lado deles, esse mesmo documento traz o original grego e a tradução oficial para o latim. E o grego vai trazer proskinel, que é justamente a palavra para adoração. Vou iniciar esta introdução ao tema citando as palavras do professor Otoniel Mota, o qual, por volta, que era um apologeta protestante, bastante conceituado aqui entre nós, brasileiros, e que na década de 40 fez a seguinte observação. Disse o professor Otoniel Mota que a apologética protestante ela costumava andar de calhambeque ou mesmo de carroça, sempre repetindo as mesmas acusações de 200 ou mesmo de 300 anos passados e reafirmando os mesmos preconceitos indolorados de sempre. Tais as palavras do professor Otoniel Mota. Passados quase 70 anos da morte desse ilustre filólogo e apologeta protestante, percebemos que nada ou muito pouco mudou entre a apologética protestante, ao menos aqui entre nós brasileiros. Entre esses nossos adversários, críticos por excelência da fé apostólica ortodoxa. Continuam eles a repisar os mesmos preconceitos do passado, em torno das representações, isso é, das imagens ou das ícones da Virgem Maria, da intercessão dos santos, das orações pelos mortos, etc. e tal. Tá? Isto apesar das inúmeras descobertas arqueológicas acumuladas nos últimos séculos. Eu me lembro, ocorre-me agora a última descoberta arqueológica, que foi uma espécie de pequeno amuleto, né, descoberto agora recentemente na Alemanha, na cidade de Nida, onde havia uma folha de prata. Esse amuleto parece ser datado do ano 250 depois de Cristo, portanto do século III, onde há uma oração em latim dirigida a Jesus Cristo. Porém, esse amuleto de Nida, ele começa com a seguinte invocação: São Tito. Tito, como nós sabemos, foi um discípulo do apóstolo Paulo. Então nós percebemos que já no século III, né, os cristãos apostólicos já mencionavam os santos e os evocavam
nas suas orações. Outro detalhe é que os restos desse, junto com os restos desse cristão do século III, também foi encontrado um queimador de incenso, ou um incensário. E essa descoberta arqueológica, ela evidencia, obviamente, o uso do incenso e a invocação dos santos, já presentes na Igreja de Cristo no século III desta nossa era. Tá? Então, mais uma evidência de que as críticas protestantes à intercessão dos santos, ao uso do incenso na liturgia, são bastante inexatas. Mas vamos aí continuar. Tá? Obstinados, os críticos protestantes não aprendem. É difícil. Teimosos, eles jamais dão o braço a torcer. Limitam-se a gritar em voz alta a mesma senha. A Bíblia, a Bíblia. E mesmo que nós citemos dúzias ou dezenas de trechos, aliás, originais e inspirados do Evangelho ou das demais partes do Novo Testamento, eles jamais se dão por satisfeitos ou vencidos e continuam gritando a Bíblia, mais a Bíblia, como se não tivéssemos citado coisa alguma. Pois bem, é o Novo Testamento grego, ou o Evangelho, isto é, a pura palavra de Deus, do Verbo encarnado Jesus Cristo, em seu texto original, que nós citaremos durante estas nossas gravações. Mesmo assim, não é nada incomum nas nossas polêmicas e nas nossas controvérsias que o nosso contraditor protestante, seja ele jeovista, assembleiano, sabatista, calvinista, metodista, replicar: mas e o Salmo tal? E o Deuteronômio? E aquela tal passagem de Crônicas? Porém, Josué diz: mas eu li nos livros de Moisés. E por aí afora. É um trabalho quase sempre inútil dialogar, discutir com gente desonesta como essa. No entanto, por amor à divina revelação, à fé cristã, católica, ortodoxa e pelo respeito devido aos nossos irmãos que nos solicitarem, iremos fazer. Começarei apontando para um equívoco histórico presente na apologética protestante. E, se não me falha a memória, no vídeo do senhor Lucas Banzoli. No vídeo do senhor Banzoli. Não é um equívoco novo, como já dissemos. Porém, deveria fazer vergonha repetir esse tipo de equívoco em pleno século XXI, em pleno ano 2024. Diz ele, respeito à palavra, ou melhor, ao verbo grego, proskíneo, proskounusen, ou seja, a seus derivados, os quais, quase como a quase totalidade dos panfletários protestantes insinua, os quais a maioria dos protestantes costumam dizer, é comum entre eles, que essa palavra corresponde necessariamente à adoração que se deve a Deus ou aos deuses gentios, enfim, a alguma divindade qualquer. E jamais a qualquer tipo de homenagem ou de reverência que se deva
a alguma criatura viva ou a seres humanos. Essa é a perspectiva, esse é o ponto de vista, a opinião, a afirmação dos advogados do protestantismo. Que a palavra proskineu, sempre e necessariamente, que encontrada no corpo das escrituras, seja da Septuaginta, seja do Novo Testamento, refere-se sempre à adoração ao Deus verdadeiro ou a alguma divindade pagã. Para os secretários protestantes, repito pela terceira vez, a única acepção presente na Septuaginta, que é a versão grega do Antigo Testamento, usada e autorizada pelo Verbo encarnado Jesus Cristo e por seus apóstolos no curso do Novo Testamento. Aliás, eu adianto que a Septuaginta é usada uma porcentagem de 83, 84% no texto do Novo Testamento, do Evangelho, do restante das epístolas, Atos dos Apóstolos, epístolas, etc. Em detrimento da Massorá dos judeus, que, como nós sabemos, contém um texto alterado e intencionalmente alterado contra os cristãos, contra o cristianismo. Ou, agora, no Novo Testamento, para essa palavra, prosquínio é adorar. É com uma simples tática desonesta que os protestantes iniciam a controvérsia. E, naturalmente, para se fazerem triunfantes e cantar a vitória. Pois se não há sinal de qualquer homenagem ou de reverência feita a vivos ou mortos de origem puramente humana nas Escrituras Sagradas, como que nós poderíamos postular seriamente algum tipo de culto inferior ao qual chamaríamos veneração? Não poderíamos. Se sequer podemos reverenciar qualquer criatura viva num nível ou num grau inferior à adoração que se deve exclusivamente a nosso bom Deus e benfeitor, como sustentar as homenagens que a Igreja presta aos seus santos, aos apóstolos, aos mártires que derramaram sangue como testemunho da fé, os padres da Igreja? Por isso, a estratégia desleal de identificar a expressão proskineo com a adoração que se deve ao Deus verdadeiro ou aos deuses, numa perspectiva politeísta e idolátrica, e de excluir ou ocultar a simples possibilidade de qualquer tipo de culto de natureza inferior, diverso da adoração que se deve ao Deus verdadeiro no corpo das Escrituras Sagradas, fica até fácil, pois a palavra de Deus fica fácil, pois a palavra de Deus fica sendo o equivalente àquele rifão 8 ou 80. Ou seja, conhece apenas a adoração ao Deus verdadeiro ou nada. Ficamos entre esses dois extremos. Tá? Tal a alegação da apologética protestante. Que temos nós, cristãos, apostólicos, católicos ortodoxos, membros da Igreja de Cristo, que temos nós a dizer sobre isso? Que o dilema criado pelos protestantes, pelos advogados do protestantismo, é totalmente falso. E que eles estão nos enganando. Mas como enganando?
Por acaso, a palavra grega proskíneo, prosknouche, seus derivados, não significa adoração, como eles afirmam, como eles teimam, como eles insistem? Não é assim? Aqui o mesmo problema que nós nos deparamos com uma outra palavra grega, que é eonas, a qual também pode significar eternidade ou eterno, conforme o contexto ou conforme as palavras que acompanham. Porém, nem sempre. Não necessariamente. Não somente eternidade, pois também a palavra eonas também pode significar, como de fato significa em diversas passagens, tanto da Septuaginta como do Novo Testamento, um período de grande duração. Acontece exatamente com a palavra em questão, que é proskíneo, e aos seus derivados, e a ação ou tipo de homenagem que ela descreve. Dependerá sempre do contexto. Então, para nós sabermos se proskíneo denota adoração ou algum outro tipo de homenagem, de reverência, isso dependerá sempre do contexto imediato das palavras que acompanham a palavra, o vocábulo proskíneo. Assim, quando a palavra proskíneo envolve o Deus verdadeiro ou alguma divindade pagã, é natural e necessariamente que envolva o conceito de adoração. Isto sem dúvida. Porém, em outros tantos contextos, em contextos diversos, não pode, de forma alguma, a palavra proskíneo ou a palavra prosknouche significar adoração a um Deus verdadeiro. Deve necessariamente significar algum outro tipo de homenagem, de reverência ou de culto de caráter inferior. Acrescento que o problema aqui se dá porque proskíneo era externamente, a proskíneo era externamente representada ou expressa pelo ato físico da prostração. Isso é muito importante. De dobrar os joelhos, de curvar-se diante de algo, de alguma coisa. No decorrer do processo histórico, a consciência protestante, quase sempre equivocada em termos de crítica, e todo o conceito de reforma da revelação divina já equivocado em si mesmo, mas essa consciência protestante, quase sempre confusa, quase sempre equivocada, quase sempre obscura em termos de crítica, vendo os cristãos apostólicos, os católicos ortodoxos, os romanistas se ajoelharem diante das suas imagens, conclui que eles as adoram, necessariamente. Portanto, para poder acusar os cristãos apostólicos, leais à tradição de idolatria ou de politeísmo, pecado gravíssimo, o protestantismo, desde o início, teve que identificar necessariamente a adoração que se deve ao Deus verdadeiro com o ato externo de curvar-se, de ajoelhar-se ou de prostrar-se. E essa identificação equivocada consolidou-se na mente protestante, para todo protestante. Para os mais simples, tanto quanto para os mais refinados, ajoelhar-se equivale sempre a adorar. Ajoelhar-se seria sinônimo de adorar. Agora marque, você que está assistindo, marque isso.
se ajoelhar nem sempre corresponde, por necessidade absoluta, ao ato de adorar, o protestante não pode acusar o conjunto, ou mesmo a maioria dos cristãos apostólicos, dos católicos ortodoxos, dos romanos, de estarem praticando idolatria, sem arriscarem-se a levantar falso testemunho, ou sem levantar uma acusação lévia, que é pecado gravíssimo. Mas é justamente isto que acontece, é justamente isto que ocorre com o vocábulo grego proskínio, já desde sua raiz, como você pode observar folheando, por exemplo, o dicionário de Bruce. Tá? Eu vou até pegar aqui para mostrar o léxico grego, perdão, de Bruce não, de Robinson. Tá? O léxico grego de Eduardo Robinson. Tá? Aqui o léxico grego de Robinson. Se nós consultarmos obras como essa, tá? O famoso dicionário de Scott Liddell e outras, tá? Veremos que é justamente isso que acontece. E que a própria raiz de proskínio, proskinusa, tá? Reflete a posicionamentos externos dos seres humanos, a posturas físicas externas dos seres humanos, e não a uma determinada ação. Então é indefinida. Só pode ser esclarecido o sentido da palavra proskínio ou proskunusen, como já dissemos, estamos repetindo, pelo contexto, pelas palavras e circunstâncias dadas pelo autor do texto. Agora, o que observamos, o que a gente vê, o que a gente nota na Septuaginta ou no Novo Testamento? Vemos exatamente o que costumam dizer os apologetas ortodoxos ou romanistas, que o mesmo ato externo de se curvar, ou de se ajoelhar, ou ainda de prostrar-se, era efetivamente feito por homens e mulheres tidos em conta de piedosos, de devotos, de exemplares, tanto com relação à divindade, neste caso como ato de adoração, como com relação a outros seres humanos, supondo neste caso um padrão de culto distinto da adoração, tá? Assim algum tipo de homenagem ou reverência. Neste caso, como distinguir religiosamente, como distinguir espiritualmente uma ação da outra? Tá? Qual o padrão, qual o critério para isso? Mais uma vez, insisto eu, a razão assiste aos apologetas anglicanos, no caso anglo-católicos, ortodoxos, romanistas, pois o significado de qualquer ação externa, como curvar-se, ajoelhar-se, se dava e se dá pela intenção com que é feito. Então envolve intencionalidade. Assim, quando o sumo sacerdote hebreu Adonias se curvava, se ajoelhava no templo de Jerusalém, diante dos altares do templo de Jerusalém, é óbvio que ele desejava adorar Já ou Javé. Agora, quando esse mesmo Adonias, sumo sacerdote, se prostrou ou exerceu a prosquinel diante do rei Salomão, como nós podemos ler no livro de primeiro livro de Reis, capítulo 1, versículo 53, tá?
é absolutamente certo que ele não pretendeu adorá-lo como se fosse Javé, como se fosse Deus. Tá? Ou pior, como se fosse Baalmelkart dos fenícios. Podemos dizer o mesmo sobre outros tantos textos. Para simplificar, primeiro livro de Reis, novamente, já que estamos nele, capítulo 1, versículo 16 e 31. Também, primeiro livro de Reis, capítulo 1, versículo 23. Tá? Esses versículos se referem a outras prostrações, com a palavra proskiné na Septuaginta, feitas por Betsabé e pelo piedoso profeta Natã, vidente e servidor de Deus, diante do mesmo, diante do, não de Salomão, diante do rei Davi, que está prestes a falecer. E é claro que não há aí a pretensão de adorar o rei Davi, tá? Ou de confundi-lo com Javé, ou ainda de tratá-lo como um Baal qualquer. Portanto, quer na Septuaginta, quer no Novo Testamento, chegaremos lá, nem sempre a palavra proskine ou proskumushen significa necessariamente e sem considerações de contexto, adoração. E tampouco curvar-se ou ajoelhar-se diante de alguém ou de algum ser humano significa adorá-lo ou praticar idolatria, tá? Como supõem os defensores do protestantismo. Quanto aos textos compendiados por nós, quer da Septuaginta ou do Novo Testamento, nós seguiremos, sempre que possível, as obras protestantes que são já consideradas clássicas, de referência. Dentre elas, o léxico grego, tá? de Robinson, temos aqui. O dicionário grego de Scott Liddell. A magnífica transliteração do Novo Testamento, versículo por versículo, do professor Russell Norman Champlin, ou a do Novo Testamento também, pelo metodista Guilherme F. Rowley, e em outros casos Bruce Metzger. E com relação aos comentários, nós daremos preferência aos comentários do Deon, ao Ford, que consideramos como os melhores. O próprio Robinson, ao discorrer nesse léxico grego que nós mostramos, o próprio Robinson, ao discorrer sobre o termo proskineo na Septuaginta e também na literatura greco-judaica, que os protestantes chamam de testamentária, ele, levando em consideração também as peças literárias gregas, profanas, pagãs, reconhece que tanto para os judeus que empregavam a língua grega, quanto para esses pagãos, a palavra proskineo, de fato, possuía essa dupla acepção que estamos defendendo, sendo empregada tanto para expressar a adoração devida ao Deus verdadeiro, como para descrever homenagens ou reverências de outro teor, de significado distinto, ou seja, direcionadas a seres humanos, sejam eles vivos ou mortos. É isso que tentaremos demonstrar nas próximas gravações, nos próximos vídeos, examinando estes textos, tanto da Septuaginta quanto do Novo Testamento, um a um. Aguardamos os interessados na matéria, tá? Aguardamos aqueles que se interessam por esse assunto, tá? Que tem interesse, que tem curiosidade,
que desejam aprender, conhecer melhor, com mais profundidade, com mais amplitude, com maior solidez, tá? Para que acompanhem os nossos próximos vídeos aqui neste canal, tá? A respeito do vídeo do senhor Lucas Banzoli, ao qual pretendemos responder pontuada e marcadamente dentro do devido respeito que faz jus. Então fica reiterado aqui o convite a todos vocês, sejam apostólicos romanos, católicos ortodoxos ou protestantes de boa vontade, de boa fé, protestantes leais, fiéis, para que acompanhem as nossas próximas gravações, os nossos próximos vídeos. Graça, paz e bem em Jesus Cristo, único Deus verdadeiro, pelas intercessões da Santíssima Virgem Maria, sua mãe, e dos santos coroados, vitoriosos e triunfantes. Aguardo todos vocês. Um abraço forte.